Boteco, meu garoto. Boteco, meu garoto. Passa pro cupê. Tradicional do pé do Belém. Ô, meu garoto. Nossa, eu dei golinho mínimo. Nada. Eu não Então, Cara, eu não vou tomar, eu não gostei desse negócio, cara. Esse negócio é horrível. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, o único podcast de cinema que tem coragem de tomar cachaça de jambu antes de começar a gravar. Eu sou o Thiago Santana. Eu protesto. Estou aqui com o Luciano Eu protesto Chassar. porque faz 15 minutos que a gente tomou a cachaça de jambu, que significa que faz 10 minutos que o Thiago pensou nisso. Em vez de ele ter feito o dever de casa dele de... Eu tinha feito o dever de casa, mas isso foi mais forte. Isso é mais forte. Isso foi bem mais Isso forte. foi bem mais Isso forte. foi bem mais forte. Isso Você pode ter tomou. sido mais dormente, mas bem Pode mais ser. forte não sei. Ó, eu tomei essa cachaçinha e eu fiquei bem de boa. Vocês são uns viadões. E esse é o Vitor Viana. Agora que os microfones estão trouxe ligados, ele fala isso. a né? nossa- Óbvio. Antes ele tava todo assim, gente, desculpa, não sei o quê. É, eu falei isso, mas eu tomei a cachaça e fiquei tranquilão, né? tá bom. A gente avacalhou tudo. Foram E- 2 minutos já. É. E esse que acabou de falar é o André. E serviu uma Barcelos. dose pra Oi. ele mesmo. Servindo uma dose de cachaça de jambu, mostrando quem realmente tem coragem nessa mesa. É isso aí, André. Nesse programa nós Não vamos, me deixe sozinho. nós vamos falar sobre o filme mais recente de Pedro Almodóvar, Julieta. Estreou recentemente nos cinemas por aí. Julieta é um filme sobre esse personagem central chamado Julieta, que quando começa o filme, você vê, logo não demora a descobrir que ela está afastada da filha dela há muito tempo, não vê a filha dela há anos, Filha que se chama Antia. Antia, e como em outros filmes do Almodóvar, você meio que vê o flashback da história que levou a situação que ela está hoje, acompanhando um pouco a juventude da Julieta, quando ela conheceu o pai da Antia, foi morar nessa cidade de pescadores, eles tiveram uma filha, eventualmente o... Conta isso direito, Thiago, não é assim. Quê? Tô tentando! Vocês já estão brigando. A Julieta tá com a sua vida aparentemente normal, e aí um dia na rua ela cruza com uma garota, com uma mulher, a Bea. E isso desmorona a vida dela. Sim. Sim, esse dia na rua é um dia em que é meio... Isso acontece por acaso, mas a questão é que o filme começa com a Julieta indo embora pra Portugal. ela tava tá indo embora. com o namorado dela. E ir embora é massa. Sim. Sim. Mas aí ela entra em contato com essa notícia de que a filha dela está em algum lugar, tem filhos, ela ouve falar da filha dela depois de muito tempo, e isso meio que traz à tona algo que ela estava reprimindo há muito tempo, que é a ausência dessa filha. Isso. E aí, no meio, lidando com isso, ela também começa a reescrever a história dela e lembrar... Ela volta memória. pro prédio onde ela estava morando na época difícil da vida dela. Com a filha dela. Com a filha dela, abre um caderno e começa a escrever o passado dela. Sim. Sobre essa perda, assim. Aí ela começa contando como ela conheceu o pai, que foi num trem, onde um cara em que ela meio que tratou um pouco mal se suicidou, talvez não exatamente por causa dela, mas isso pesa, põe um pouco de culpa em cima dela. Ela acaba tendo relacionamento com esse outro cara que ela conheceu no trem, e eles têm um filho, eles chegam a se uma filha, eles nem sei se chegam a se casar e tal, a Antia. Eventualmente o cara acaba, depois de uma briga... O cara é o Soan, sei lá. Pescador como é que hipster. o pescador hipster gostosão. Aparentemente. Mas depois de uma briga, ele sai pra pescar no meio de uma tempestade, acaba morrendo. A mãe até demora um pouco pra contar à filha sobre isso, e no meio disso elas acabam indo parar em Madrid por várias questões. A filha tinha ido pra Uma colônia de férias. colônia de férias, Sim. assim. E ela fica muito amiga de uma outra menina, e aí essa menina Que é mora a em Madrid, Bea. que é a Que Bea. é justamente a menina que trouxe notícias dela
já no presente do filme, digamos. Cara, essa é a pior sinopse de todos os É, tempos. né? Sim, é que a gente tá se metendo. Mas Thiago. não, a a gente devia sempre fazer se sozinho. mete. Sempre A se gente não, sempre se se não mete. se mete, eu ia passar por cima de coisas que talvez sejam relevantes a gente É o- deixar claro. É que o quando filme é for meio comentar depois. confuso mesmo. É o essa Tucupi. estrutura o dele. filme é uma lembrança, né? É o Jambu, é o Jambu. É. Não, mas o filme é uma rememoração, Sim. né? E isso torna ele meio confuso, né? Tipo, E aí, quando elas estão em Madrid, a Julieta tá sofrendo muito a morte do marido e a filha meio que toma a responsabilidade da vida e cuida dela, ajuda ela a se recompor eventualmente. E aí acaba que quando a filha já é maior de idade, ela sai para ir para um retiro espiritual e Ela, a filha. a filha, a e, Antia, e decide não voltar mais. e não volta e proíbe a mãe de ter contato com ela. A Julieta não tem ideia de onde ela pode estar. Sim. E aí a Julieta sofre horrores. Na verdade, a filha manda cartas anualmente no dia do aniversário da própria filha, né? No entanto, sem escrever alguma coisa, mas Nem só dizer onde tá. os postais. É. assim. Sim. Algumas vezes, ela depois para também. Mas aí você vê que a Julieta, ela meio que supera isso e se muda de casa, tipo, apaga toda a existência da vida dela, da existência da filha, da vida dela, assim, reconstrói a vida dela. Conhece esse cara, que aí, chegando no presente, Que é o Lorenzo. eles iam se mudar para Portugal e ela acaba decidindo ficar. Quando por ela causa sabe da dessa notícia da filha. Assim. Acaba entrando em contato de novo com essa amiga, a Beatriz, amiga da filha. Antia. Não, ela finalmente recebe uma carta, Ela né? recebe uma carta dizendo coisas Uma carta da Antia, da Antia ela e o vai endereço. com o namorado visitar. É. com o endereço de fato, e aí ela tá na Suíça e o filme termina quando eles... Com o casal indo pra Suíça no reencontrar carro. a filha. Sem saber exatamente. E o que fica no final do filme é na verdade, no meio disso existe uma revelação. Uma amiga deles, né, a Ava, conta que elas, antes da Antia sumir, elas conversaram e meio que fica claro que a Antia sumiu porque ela descobriu que o pai dela morreu logo depois de eles terem brigado, assim. A Julieta tinha... Julieta e o pai. A Julieta e o pai tinham brigado. A Julieta tinha falado que ele tinha saído de manhã para pescar e a tempestade aconteceu. E não foi exatamente essa a verdade. Sim. E brigaram porque o pai dormia com a Ava quando a Julieta estava ausente. Assim. E aí, Tá, mas não é isso. A gente já sabe desde antes que a Ava ficava com o Juan e a Julieta ficava puta por causa disso. O que a gente descobre da filha é que a filha se sentia culpada também da relação com o pai. Tinha Sim, um lance isso assim. Essa é uma parte estranha, assim, não... Ela se sente culpada porque ela saiu pra colônia Porque de férias. e ela deveria ter ficado junto com o pai pescando. E assim. parece que ela meio que arma uma fantasia de que teve... Assim, de que as três mulheres, ela, a Ava e a Julieta foram culpadas pela morte do pai. Assim. Isso. Mas isso tem a ver com uma fantasia dela. Sim. Assim, né? Claro. A coisa que eu acho que se revela no fim e é meio que vai fazer a ponte entre ela e a mãe, que é um fim bem precário, ruim, Sim. assim, é que a... Como é o nome? Antia. O filho da Antia O filho da Antia morreu e daí Que por isso tem ela... o mesmo morreu nome afogado. do pai. Ele tem o mesmo nome do pai e ele morreu O tal Juan. qual o pai, né? Por Ele isso morreu ela retoma afogado no contato rio. com a mãe. ela é contato com a mãe porque ela sabe o que é ser mãe e perder o filho agora. Filho. E tem noção do que ela fez com a mãe. E daí o filme termina aí, né? Esse termina caminho aí. da Julieta indo encontrar a filha. Mas acho que, assim, muitas coisas do Almodóvar, assim, tem uma coisa meio elaborada, meio maluca de motivos e pessoas que vão e voltam e brigam, assim. Mas também tem coisas desse filme que são bem marcadas, interessantes, que são meio clichês já. Almodóvar é cor e coisas... histriônicas, assim, que acho que, sei lá, você pode ver um pouco nesse filme, mas a coisa que me deixou mais marcado vendo esse filme é como ele é feio. Como ele é televisão, assim, como ele é uma encenação chapada e brega e tudo plano, assim, não sei se vocês tiveram essa sensação, assim. Em alguns momentos, sim. Porque eu não tenho uma intimidade tão, assim, de
ter visto muitos filmes do Almodóvar, mas os poucos que eu vi, essa foi uma das coisas que mais marcam, assim, de eu dizer e conseguir apontar, esse cara faz isso, assim, né, de ter, talvez, algo interessante no jeito de filmar, né? E esse filme parece uma grande novela, assim, pra mim, eu não consegui... E os momentos em que ele faz algo diferente, assim, uma coisa meio louca, assim, uma coisa que talvez visualmente seja impressionante. Acho que o maior exemplo é aquele cervo andando lá. Sim. É uma coisa que parece uma propaganda de cigarro, assim, ou propaganda de perfume, assim, uma coisa... Acho que aquilo poderia ser bonito, dependendo do desenvolvimento do filme, assim, mas é uma coisa que se perde mesmo. Mas ao mesmo tempo eu acho que essa coisa da novela faz parte do estilo dele também, né? Coisa bem melodramática e tal. O outro lado que é o Almodóvar, talvez o cara do melodrama, ele talvez assume e há um flerte do forte com assim. o brega. E aí a que ponto o brega é brega ou há uma autoconsciência do brega, né? Sim. Eu acho que esse filme ele fica oscilando nisso. Ele é meio complicado por causa disso. A gente não sabe onde se posicionar com o brega que o filme propõe, assim. Eu não sei nem se tem relação com uma autoconsciência do brega, assim. Eu acho que um melodrama pode não ser autoconsciente, assim, né? E ao mesmo tempo ter um valor estético, uma beleza que... A questão é que o que eu percebo de... Não sei se... Acho que herança é uma palavra forte demais, assim, mas alguma coisa que reverbera do que seria o melodrama, assim, tem a ver com os personagens. O que são esses personagens, assim? A gente tem os personagens meio fixos, assim, né? A gente sabe quem é essa personagem da Julieta, quais são as coisas que estão no passado dela e as coisas que ela tem que superar e tal. Então, o personagem tá meio que fixado, assim, né? Ela se repete até chegar o momento em que tem a revelação, a carta da filha e tal. Até aí eu acho que tem uma continuidade com relação ao melodrama, esses personagens que a gente sabe o que tá em jogo e são coisas fixas, assim, né? E é isso que tá em conflito e tal. A questão é que, pra mim, o que se perde do melodrama é a violência, assim. Eu não sinto violência nesse filme. Daí é que eu acho que é uma questão cinematográfica mesmo, assim. De não ter nenhum interesse visual o filme, assim, pra mim, sei lá, de como o personagem tá no espaço, assim. Eu acho que isso, sei lá, se tu vê melodramas do Douglas Sirk, ou do Vincent Minnelli, ou do Rafael Matarazzo, assim, o espaço tem um valor, assim, o espaço diz algo sobre o personagem. Esse filme, pra mim, isso se perde, assim. Então fica muito mais uma questão de signos, então... Eu acho que isso não acontece o tempo inteiro, na verdade, cara. Não sei. Tem vários planos muito bem pensados, assim, que ele tá usando esse espaço também. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, ele relaxa disso em vários momentos e deixa essa coisa de, não, tudo bem, o meu estilo de melodrama aqui, eu tô ensinando como eu gosto de fazer, com essas coisas de referência, e vamos deixar os personagens conversarem, assim, né? Mas eu acho que, tipo, sei lá, dá pra citar alguns momentos como o plano da cena de sexo no trem. É um plano que não é só, assim, tem um estilo forte ali, né? Ou quando a empregada do Choan tá, tipo, meio que quase jogando uma maldição na Julieta. Meu Deus, assim, eu odeio a empregada do Choan, cara. Odeio. Tudo bem, mas pensando em termos de encenação, assim, tem um desejo de botar o rosto dela em primeiro plano frontal e, tipo, explorar os traços dela, assim, né? Então, eu acho que em vários momentos ele relaxa, mas eu não consigo dizer que não existe, assim, esse interesse também, sabe? Não, ele é um grande diretor, dá pra ver que ele sabe posicionar a câmera. Talvez ele não esteja no seu melhor momento, mas não é um zero à esquerda também. Eu só queria falar uma coisa um pouco relacionada com o que vocês falaram sobre isso de... Assim, eu não consigo apontar uma boa cena que eu gosto, assim, no filme, que aconteça algo legal, interessante, que eu fiquei emocionado ou aconteceu alguma coisa comigo. Nada, assim. E eu fiquei meio frustrado que muita coisa importante que poderia ser mostrada não foi. Muita coisa acontece e nada acontece. Isso é uma coisa bem, acho que assim, isso descreve o filme muito bem, né? Muita coisa acontece e nada acontece o tempo inteiro, né? E é sempre
acho que vai acontecer alguma coisa, mas não acontece nada. E ao mesmo tempo tem bastante coisa acontecendo, mas isso não mexe nada exatamente. Nada. Porque a gente já sabe que tá tudo meio resolvido e vai acontecer alguma coisa, mas nada mexe assim o filme, né? Exatamente. Mas isso de tu falar que coisas que poderiam ter sido mostradas e não foram... Fiquei curioso. Assim, Eu acho que o filme mostra bastante, pelo contrário. Eu tô curioso pra ouvir o que tu vai falar. O suicídio do cara do trem, por exemplo. Umas coisas que às vezes são quase uma questão de produção, sabe? As mortes, em geral, não existem no filme. Sim. O corpo do Sean, você vê uma coisa assim, tipo... O braço, a tatuagem. Tatuagem com 2 cortes. Sim, Nossa, mas a tua expectativa pra mim é bizarra, porque esperar que um corpo em pedaços apareça assim, não tem muito a ver com o filme que eu tô vendo. Assim. Pensando que o filme é um melodrama, assim, a gente poderia ter raios e trovões no mar, um barco e mas assim, esses exemplos não são tão bons, mas assim, parece que os confrontos entre os personagens são assim, sem sal, assim, é tipo, ele não resolve tão bem nada, eu acho. Eu acho que o conflito é anunciado. Sim, tem bastante rótulo do que está acontecendo, mas as coisas não acontecem de fato. Assim, há uma falha na execução das coisas. Eu não sei se vocês sentem isso também, porque é o que eu quis dizer com muito acontece e nada acontece ao mesmo tempo. É uma história cheia de eventos, 10, 20 anos na vida de uma pessoa. Tanto que a gente não conseguiu descrever. Um monte de morte, um monte de coisa pesada rolando, e ao mesmo tempo tu não sente o peso dessas coisas, assim, né? Elas passam meio... A cativação por parte dos personagens é assim. Sim. E outra coisa tem relação com esse negócio estético de talvez ser muito brega, e tudo bem, Almodóvar é brega, e ele brinca com isso, mas... Esse filme ele não parece estar brincando com isso, porque o filme é extremamente pé no chão, assim. Ele é sóbrio ao mesmo tempo. Né? Ele é sem graça, assim. Sim. Aí é que tá. O Lucia falou isso de... Tá, mas todo melodrama é brega e tal. Acho que a questão teria que partir daí pra o que é brega, esse tipo de papo, assim. Eu não sei, assim. O que eu sinto falta é de uma... O melodrama... tem um estilo, assim. Esse filme não tem estilo, eu acho, sabe? Não tem uma transfiguração das coisas, assim. É quase naturalista, assim. E eu discordo. Eu acho bem estilizado esse filme. Mas ele é estilizado não ao limite, sabe? Parece que ele tem um pé atrás, assim. Não é como tu vê... Ok, aí a gente pode discutir. Eu odiei esse filme, tá? Eu odiei profundamente. Eu tava na mesma sessão que o Thiago e o André, e eu lembro de, sei lá, na primeira meia hora já ficar assim, caralho, eu quero sair daqui, e eu não posso sair porque a gente tem que falar sobre ele amanhã, assim. Por quê? Esse filme me criou uma expectativa inicial e essa expectativa foi quebrada de um jeito muito violento pra mim. Pra mim, esse filme, falando de uma maneira um pouco diferente do que vocês já falaram, mais ou menos, ele tenta mediar ou tenta... fazer ao mesmo tempo uma vontade de contar uma coisa que diz respeito à interioridade, junto com tentar ser uma expressão de uma exterioridade. Falando em outros termos, ele tenta juntar uma narrativa hitchcockiana com uma narrativa melodramática. O filme começa completamente hitchcockiano. Assim, o filme começa... com a ideia de que existe algo por trás das coisas. A gente vê uma estátua no começo e a sugestão das formas da estátua, e aí há pessoas se esbarrando na rua e é um evento muito estranho para as pessoas que estão passando por isso. É meio que criando um mistério. Existe um mistério. Mas não é um mistério detetivesco. É um mistério sobre o obscuro dentro da vida de uma pessoa. Uma interioridade, assim. Tipo, a gente vai revelar a vida interna de uma pessoa. Sim. Algum trauma vai rolar. Alguma coisa que é além da linguagem, que não dá para explicar. E como o filme desenvolve isso? É o oposto. O filme trata do melodrama a partir daí. O filme trata de um conflito... explícito, da emoção rasgada, eventos que chamam a atenção, que berram e que são muito fáceis de se identificar, assim.
essas duas coisas não vivem juntas Sim, uma com a outra, assim, sabe? Eu acho que sim. Eu acho que... talvez naturalismo não seja a palavra, assim. Mas eu acho que tem uma coisa de chapado, assim. Não tem... Tu não tem exatamente. Tu tem cor no filme. Tu vê o vermelho junto com o verde, que é o carro amarelo da mulher do cabelo, andando na floresta. Mas tu isso... vê o carro azul do namorado dela. Tu vê todas essas cores e essa... Sei lá... Tu vê o cineasta colocando a cor ali. Sim. Tá ligado? Mas a cor não fura a tua cara. Não tem peso, Não assim. tem peso. Cara, vai ver Douglas Sirk, assim, tem peso, é destruidora, a parada, é violenta a coloração dos filmes, assim. Nesse filme, o negócio é lavado, ele não tem plano do personagem no espaço, é tudo muito plano próximo, assim, e a parada de o que é a emoção dos personagens é tudo muito próximo, tu vê como não tem filme ali, assim, é só... Mas eu acho que tem a ver com essa hesitação de querer ser Hitchcock e querer ser melodrama ao mesmo tempo, assim. Ele arma um Hitchcock, ele arma um trauma desconhecido de uma interioridade e aí ele resolve isso com drama explícito novelesco, assim, Eu sabe? acho isso bem certeiro, assim, que tu tá dizendo. Tem vários planos... Que é isso, tá querendo criar esse mistério até do namorado seguindo ela e tal, e coisas assim. E aquilo não se aprofunda em mistério, né? Sim. E não mexe nela. Eu acho que o pior de tudo é não mexer na personagem, assim. É como se fosse mexer, tá tudo dizendo que tá mexendo, mas na verdade, mas na carne dela, na pessoa cinematográfica dela, não tá mexendo. A assim, encenação não funciona, assim, né? Eu quero falar de algumas coisas, continuando o papo do espaço, assim, que eu tô querendo insistir nisso. Eu acho que o filme... E daí é que vem a pergunta, talvez eu possa adiantar. A gente vai colocar sobre o Almodóvar ser um cineasta relevante ainda. Fale conosco nas redes sociais, Facebook, Twitter, ali no YouTube, no vídeo que você está vendo. A gente propõe essa aqui. pergunta para vocês. Almodóvar ainda é um cineasta relevante? Sim ou não? Sim. E daí eu continuo a pira sobre o meu desgosto sobre como ele trata o espaço e o personagem no espaço e tal. E essa relevância, enfim, pra mim eu já vou respondendo isso agora, eu não acho relevante, assim. O que eu vi no filme com relação ao personagem são vários signos, assim, são coisas meio óbvias e tal. A primeira coisa é o quadro que aparece na casa da Julieta, assim, um pouco antes dela decidir não ir embora para Portugal com o Lorenzo. Tem um quadro de um homem com o rosto... desfigurado, assim, né? Parece uma coisa meio Lucian Freud. É assim. meio hiperrealismo, né? Eu senti que era... Eu não lembro disso. Enfim, o modo como o Almodóvar filma aquilo, passando pelas quadros e compras 3 ambientes principais, tá? Tem esse Lucian Freud na casa dela, que é uma casa meio artística. Tem um quadro meio de mitologia grega, romana, lá na cidade praiana, lá onde ele mora com o Xuan. E na hora do luto tem um quadro, uma mancha negra com fundo branco, que é uma coisa muito óbvia. Quando a filha vai embora. Isso. Então, é isso, assim, eu acho que o filme trabalha, assim. Tipo, o filme te dá coisas pra tu pensar, assim. Ele te fala do personagem além do que o personagem tá falando, além do que é a relação dos personagens entre si, assim. Ele te fala visualmente. Mas são pontos, assim, não é o filme, não é um mundo, não é uma coisa que tá se construindo, assim. São coisas que ele tá te mostrando, aqui tu tá entendendo o que tá acontecendo. Assim. Eu pensei nisso, então eu vou botar então vai lá, isso. não, segue aí. Não, tipo, é uma eu pensei em significados pra isso, nessas coisas. Então... E eu tô colocando isso
em cena, mas eu não tô encenando isso, talvez. Sim. Sabe? Não tem um... Eu não sei se dá nesses construção. termos, mas é simplesmente a questão de dizer que talvez ele esteja realmente relaxado nesse filme. Ele não tá num nível tão bom de complexidade da encenação quanto ele fazia nos seus melhores filmes. É isso que tá, assim, tu ao mesmo tempo coisa não vê acontece, um né? cineasta que tá pensando, ele tem mais ou menos uma consciência do que ele tá te mostrando, mas cinematograficamente ou em cena, eu acho que é mais cinematograficamente mesmo, não tem um trabalho, assim, né? É mais uma coisa de isso é necessário mostrar, assim, e isso me desgosta no filme, assim. Não diria que não tem um trabalho, acho que tem um trabalho Eu fraco. acho que tem um trabalho. Tem um trabalho fraco, sim. tem um trabalho que a gente consegue ver a cozinha do trabalho, infelizmente, assim, né? Em vez de estar sentindo uma experiência com o trabalho Eu acho que a fez, gente assim. vê aquilo que ele nos obriga a ver, não tem algo além. É. O filme não tem arestas, assim. Sim. Só uma curiosidade também de produção, esse era pra ser o primeiro filme feito Inglês. nos Estados Unidos. Com a Meryl Streep, se não me engano, né? E aí, por alguma questão de produção... Não, eu ouvi dizer que é porque o que eu li foi que é um filme sobre esse afastamento que a filha sai na época que ela vai para a universidade e é uma adaptação de um conto canadense. E nos Estados Unidos os filhos sempre na universidade eles vão para muito longe normalmente, até porque é um país maior. Existe a tradição de tu viajar antes de ir para a universidade. Não, e tu quando tu vai para a universidade não é do lado da tua casa. Sim. E na Espanha o Almodóvar falou que isso não existe, que tipo, se afastar do filho na universidade Não é parte da cultura. traumático, não Tá. é normal, assim. Sim. Além da vacilação entre dois registros, Hitchcockiano e melodramático, eu acho que é um problema simples, que é um problema narrativo, um problema dramatúrgico. Ele pega 3 contos de uma escritora canadense, vencedora do Prêmio Nobel anos atrás, chamada Alice Munro. Ele pega 3 contos de um livro chamado Fugitiva, que são 3 contos que, diferente do normal, usam a mesma personagem em diferentes momentos da vida dela. Eu li esses contos. São contos que se passam na década de 60 e 70, é um arco de mais ou menos 10, 20 anos, como o filme do Almodóvar. Só que, diferente do filme do Almodóvar, não tem essa amarração geral que faz tudo ser uma história só. São 3 momentos diferentes na vida de uma pessoa. 3 contos, 3 momentos. Um no meio dos anos 60, um final dos anos 60, começo dos anos 70 e um meio dos anos 70. Mas os 3 são sobre a Julieta. Os 3 são sobre a Julieta e os 3 aparecem no filme. E o Almodóvar deu um jeito de amarrar esses 3 com essa coisa do ela sentar e recontar a sua história escrita. E voltar para aquele apartamento em que ela estava, assim. A Alice Munro é uma contista. Ela faz narrativas curtas que são muito inspiradas no Chekhov. Ela é conhecida como a Chekhov contemporânea, assim, a Chekhov mulher canadense e tal. O que significa ser a Chekhov? Significa... Mulher canadense. Desculpa. Jambu. Significa que você deveria gostar dela. Mas não, significa assim, não de ter opções dramatúrgicas, narrativas que são uma renovação do realismo, que é uma história meio como se fosse um pedaço da realidade, não tem nem direito começo, nem direito nem fim. Tu entra no meio de um evento e não consegue aprender direito esse evento, é uma coisa meio... um pedação da realidade meio violento que o personagem passa e tu passa pela experiência também. E a Alice Munro faz um pouco isso, digamos, de uma maneira diluída, na minha opinião, assim. Só que o que significa fazer uma história desse tipo? Significa que tu não sabe direito o que está acontecendo com o personagem, sabe? Do tipo, as coisas são muito sugestivas. Acontece uma coisa, mas reverbera de um jeito diferente na personagem. Tem uma relação bem forte de acontecimento versus reverberação desse acontecimento, interioridade versus exterioridade. E o Almodóvar destrói isso, assim. O Almodóvar junta essas 3 histórias, tira o peso dramático que cada evento sozinho tem entre si e se foca nos eventos por si só, nas mortes, nas coisas assim. Então,
fica essa coisa chapada, que tu disse que visualmente é chapado, não só visualmente chapado, dramaturgicamente também é chapado. Eu acho que assim, o pior sabe? problema é ser assim dramaturgicamente mesmo. O que eu falei, não tem uma cena assim, não tem emoção, assim. Tem emoção, mas nenhuma que passa pra você, Tem a sabe? enunciação da emoção. Sabe? A enunciação da emoção, sim. Tu sabe quando ele tá te falando que isso aí é que tá o peso. Assim, né? E tu até entende aquilo de um jeito meio racional, mas aquilo não tá lá. Eu culpo essa tensão entre interioridade e estilização, mas o André acho que colocou uma coisa que vai além disso, que é na estilização, no melodrama, pode ter intensidade, pode ter coisa assim. Eu acho que eu acho que tem intensidade na estilização, assim. Aí eu acho que não, mas talvez tenha faltado intensidade suficiente ou intensidade na medida certa para essa estilização provocar uma emoção no espectador, assim, para virar uma coisa de fato. Aí é que tá, é que eu acho que não é uma questão da intensidade dos personagens, da relação entre os personagens. Eu acho que é uma intensidade visual, assim, é uma intensidade de criação da montagem, do enquadramento, da iluminação, assim, acho que é isso, assim, que tu vê, não sei, Some Came Running e tu tem enquadramento e aquilo te causa fascinação, assim, aquilo te leva até os personagens, a estilização, as cores, a abundância e a violência entre os personagens, assim. Nesse filme eu acho que até em alguns momentos tem uma intensidade da atuação dos personagens, quando a Julieta encontra a Bea e tem aqueles close-ups, assim, aqueles olhos esbugalhados na tela e tal. Eu acho que tem uma intensidade. Sim, pra mim o melhor momento do filme são os primeiros 5 minutos, porque depois... Sim, ali tem algum interesse ainda, mas tu já começa a perceber que não tem um interesse de planificação, de enquadramento. Tu percebe que é mais uma intensidade do personagem e do corpo, assim, tudo bem. Isso pode ser interessante, mas isso não perdura, assim. A questão do corpo, que poderia ser uma coisa interessante pro filme, ele poderia levar para outros lados, assim, até do que eu tô falando, Mas eu acho que atacando para outro lado, voltando a Alice Munro e ao filme, se ele resolver isso de uma maneira dramatúrgica boa... Não teria o problema da estilização ser forte, fraca ou qualquer coisa que seja. Assim, eu acho que o problema principal não é... Eu acho que o estilo, assim, o que eu senti, que outras pessoas me falaram, é que o estilo dele tá lá de certa forma sutil, assim. Mas eu acho que o problema é aplicar esse estilo numa coisa que não tem essa força que tá na base dramatúrgica que tu falou mesmo, assim. Essas coisas que a gente tá reclamando, você acha que é algo sintomático desse filme? Ou é uma coisa que vocês já tinham visto em algumas coisas dele, ou que meio que entraram em crise total agora, assim? Então, tô entrando no Almodóvar agora. Eu já vi outros filmes, mas com pouca atenção, com pouca, sei lá, não reverberaram, assim. Tô pensando no Almodóvar agora, então... Eu vejo, assim, coisas desse filme que eu gosto... que não parecem funcionar em conjunto, sabe? E que é um pouco do que eu tô falando desde o começo, assim. Ele é feio, ele é brega, mas as coisas são histriônicas e malucas e funciona porque é meio que também uma fantasia melodramática, assim. Não uma fantasia, mas, tipo, essas coisas são malucas o suficientes pra, nessa situação sem noção, também... a forma funciona com o que está sendo contado, assim. Nesse, parece meio que rasteira a história, parece tudo... É forte, assim, perdeu o filho... Grita, mas não faz sentido. Mas não grita da maneira como ele deve... muitas vezes tentando gritar visualmente, sabe? Mas também, por outro lado, eu também quero apontar alguns pontos que eu acho interessantes, acho bons nesse filme. Assim. A atuação é legal da Julieta. Das duas? Qual delas? Das duas. Das duas. A mais jovem, às vezes, eu acho meio ruim, às vezes. Mas quando ela tá mais abalada e talvez brigando, eu gosto. Qual que é a graça, André? O André tava falando de pornografia. Sim, sim. E ela é extremamente bonita também, André.
acho ela extremamente bonita. Ela tem meio cara de bolacha, assim, vocês não acham? Ela é uma bonita meio produzida, assim. Tem uns dentes bem brancos e tal. Pode ser. Não, eu acho engraçado porque no pôster ponto. do filme ela é mais bonita do que no filme. E no pôster ela não aparece como ela tá no pôster do filme. Acho que sim. Ela sempre tá loira no filme. Mas isso é irrelevante. Mas chegando nisso, eu achei que, antes de ver o filme, que era a filha no pôster, ela jovem, assim. E talvez isso seja legal, tá? Pensar essas coisas. Mas eu acho que isso seria legal, essa coisa de um personagem só ter duas facetas, uma faceta mais e ele nova faz e mais isso. velha. E aí tem o lance de levantar a toalha e daí ela mudou e virou outra pessoa. Isso é só que isso se perde no meio da fraqueza do resto do filme, assim, sim, sabe? Não, tô de acordo. Eu acho essa cena interessante, a mudança, mas realmente, sobre livros que ela está lendo, tem um livro que ela leva quando ela vai, tipo, viajar. Pra Portugal. Ela leva o amor de Marguerite da Marguerite Duras. E eu sinto que tem uma coisa de Marguerite Duras nesse filme, só que ela não... Nossa, não tem. Tem, a narração, pra mim, é uma narração que quer ser uma narração do da Marguerite Duras. Do cinema ou da literatura? Do cinema. Eu nunca li nada da Marguerite Duras. Tá, ok. Mas do cinema, da coisa da narração, principalmente de uma narração de estar falando de um passado, de uma coisa que tá tocando, né, tipo, tentando falar das sensações de um passado. Só que ela não consegue ter a radicalidade, assim, de filmada, quer dizer... Eu acho que isso tem na literatura da Marguerite Duras também. Os livros mais famosos dela são sobre uma retrospectiva autobiográfica e como contar coisas importantes da vida dela, mas é justamente a qualidade literária que faz a diferença. A Marguerite Duras trata com uma sutileza e com uma complexidade, com uma simplicidade também. Olha a merda que eu falei, complexidade e simplicidade. Não, mas sim, faz sentido. E o Almodóvar é o oposto disso nesse filme, na minha opinião, assim. Ele berra e berra sem sentido, assim, sabe? Tá. Mas aí, voltando nessa questão, o que é o Almodóvar pra vocês, assim? Não vou falar só do Almodóvar, eu vou falar do cinema em geral e um pouco, talvez, da minha vida. Eu acho que não existe mais cinema hoje em dia, então não tem nem como existir o Almodóvar hoje em dia. O Almodóvar fez parte de uma época em que o cinema ainda tinha alguma relevância na vida das pessoas e no próprio cinema em si. Ele fez algum sucesso no final dos anos 90, começo dos anos 2000, apesar de ele ter uma carreira desde o começo dos anos 80. E o cinema é uma arte morta, assim. O cinema nem como nicho funciona mais para mim, assim. A gente discute como homens reclusos numa catacumba, assim, sabe? E é natural que o Almodóvar não funcione mais hoje em dia, porque a gente só fica na internet fazendo merdas na internet, então... Eu acho bom tu tocar nesse ponto, assim, porque a gente falou sobre alguns filmes que tu gosta. Assim. A gente falou sobre o Quarto de Jack, Mais Forte que Bombas, e tu... Filmes que eu tolero. Acho que tu gosta mais que... Gosto mais do que esse. Então, tá... Tem isso, do fato da gente ter falado de filmes que foram feitos agora e que tu tolera mais que Almodóvar. E o fato de a gente ter ido ver o filme do Almodóvar e ter pelo menos umas 20 pessoas na sala, assim. Sim. O que acontece? O que é isso, assim? Sim. O que é esse cinema? É a expectativa, porque eu não espero nada do Quarto de Jack. Agora eu espero que o Almodóvar fale alguma coisa sobre a vida ou sobre o cinema pra mim. Sabe? E talvez o Quarto de Jack não tenha falado mais do que o Almodóvar fala, só que eu tô esperando 0 do Quarto de Jack. E do Almodóvar eu tô esperando 5. E o Almodóvar me entrega 4. Sabe? Então... Sim. E pro cinema fazer sentido, ele tem que entregar 7. E, assim... É a média escolar. Você é um professor duro. É uma equação difícil. Mas, por exemplo, eu fui ver esse filme com a minha mãe, e a minha mãe acha que esse filme é cheio de sensibilidade, sutilezas e coisas
profundas ali de culpa e não sei o quê. Assim, eu acho que é a gente, talvez, E, né? Não, assim, mas assim, num nível de fábula, com certeza. Um nível... Vamos conversar sobre o que aconteceu com essa pessoa. Mas não é demais num nível de fábula, ainda assim, a quantidade de gente que morre, a quantidade de tempo que passa... Chega num limite absurdo, assim. O filho que chama Shoah, o filho da tia que chama Shoah... Shoah é outra coisa. Morre afogado. Tipo, chega num nível absurdo. Sim. Mas assim... E morre também a amiga, a Ava, né? De esclerose múltipla. Sim. Assim... múltipla. Ele realmente fala de coisas da vida da gente que acontece com muita gente, que é importante e tal. Mas como obra, você quer ver na tela de cinema não a sua vida, mas o que acontece na sua vida, mas na sua vida de uma maneira que te emocione mais do que a vida. Sim. Se o filme depende da minha própria experiência pessoal para reverberar, tá meio aquém, assim, sabe? Sim. Eu acho que isso sempre acontece, né? O filme sempre depende da nossa experiência Claro que pessoal. sempre depende, Assim, mas não pode ser só isso, sabe? Mas o filme que é bom... O filme que é bom fala de algo que é... segura bem, assim. Não, ele te que dá fala de algo que é novas, completamente alheio à sua experiência e te choca. assim. Não, mas assim... Ou pega muito pouco de ti e consegue fazer bastante coisa. assim, porque tem que ter o mínimo da nossa experiência enquanto humanos, ou sei lá. Mas Talvez mas assim... pra resumir, mas- eu acho mas que esse claro, filme assim- funciona quase como se fosse uma novela. Os conteúdos estão ali. Se tu tem simpatia pelos conteúdos, tu vai te mover. Agora... A coisa é acho fraca ótimo. por si só, assim, sabe? E acho ótimo que isso funcione com muita gente, sabe? Eu fico muito feliz que a tua mãe tenha gostado desse filme. Eu não quero que ninguém nunca tenha uma experiência ruim no cinema, assim. Tá, vou falar um pouquinho do Almodóvar, então. É meio óbvio, mas eu gosto do Almodóvar final dos anos 90, começo dos anos 2000, que começou no Carne Trêmula, Tudo Sobre a Minha Mãe, Fale com ela, e aí no Má Educação a coisa já começou a degringolar, assim. E aí eu já não acompanhei tanto, eu vi A Pele que Habito, e aí não vi esses outros, tipo Abraços Partidos. Teve o... Tem um... Amor, Passageiros, como é que é? Aí não sei, enfim, e aí Dizem teve que é esse bem filme ruim aí. do avião, filme de avião. E a parte mais histriônica, começo dos anos 90, lá, tipo, Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, Kika e tal, não rola pra mim, assim. E os anos 80 eu não conheço nada, assim. Mas lendo um pouco sobre esse filme, eu vi muita gente contrapondo os filmes mais recentes dele a esse filme, tanto positivamente. O Julieta é ruim... Mas voltou ao Almodóvar antigo e tal. Sim, ou Julieta é bom, ao contrário desses últimos filmes, assim. E pelo contraste, eu não tive interesse em ver os filmes anteriores, mais recentes dele, e agora eu fiquei, sabe? Por ser, talvez, diferente desse, mas, né? Mas é um cara, assim, que eu tenho curiosidade de ver bastante. Eu acho que, assim, sem querer ser o cara que quer fazer o jogo do... Vamos com calma, assim. Não é isso, mas enfim, tô falando desse filme e fiquei um pouco exaltado com o filme, mas, enfim, conheço pouco do Almodóvar, assim. Então não é como se estivesse descartando o Almodóvar, assim. Não, mas... O exercício é de ver os filmes, assim. Né? Sim. Não é... Eu achei que eu tinha visto mais coisas dele do que eu vi, e eu lembro que eu gostei muito quando eu vi no SIC, né? Um cinema aqui muito importante pra gente, na época que passavam filmes de verdade. E aí eu vi O Que Eu Fiz Para Merecer Isso e eu achei muito massa. Hoje em dia provavelmente eu já não gostaria tanto, mas é um filme meio surrealista dele, assim, bem doido. Eu acho que eu vi esse também, eu não tô lembrando agora, mas quando tu falou... É um filme que tem um lagarto chamado Dinheiro. Uou! Esse devia ser o nome do filme. Um lagarto chamado Dinheiro. E aí, não sei, aí eu vi uns filmes mais recentes, assim, eu vi o Abraços Partidos, que eu acho bom até, mas os outros eu já não acho tão interessantes, não sei. É um cineasta que me interessa, mas eu acho que ele é relevante ainda, respondendo a pergunta, mas talvez ele nunca tenha sido, na verdade, um grande cineasta.
Mas por fazer alguma coisa com uma cara própria e com certa vontade de fazer cinema, eu acho que ele é relevante. Mesmo Mas não eu acho sendo que o que é tão bom. interessante é que ele é um cineasta pós-moderno. Ao mesmo tempo que ele tem a cara própria, essa cara própria é um monte de colagem de coisas Também. antigas do cinema. E é Hitchcock, e é melodrama, e, sabe? E é tudo Só que eu sinto um certo desleixo, assim, um certo cansaço nesse filme. assim, cara, ele tá 30, 40 anos assim, fazendo se filme. o Almodóvar é relevante ainda ou não, eu não sei, assim, eu acho que esse filme não é, assim. sabe? Esse filme não é. Eu vou estar provavelmente curioso pra ver o próximo filme dele. Sim. Isso me lembra... Eu Apesar vou desse estar filme curioso, agora, mas depois. porque a gente vive nas ruínas. É. Me diz um Isso- cineasta bom hoje em dia, Isso é sabe? verdade. E isso me lembra também outro cineasta que a gente já fez um filme aqui, que é o Woody Allen. Que é um cineasta que também lança filme com uma certa frequência. Mas eu tô cada É um vez menos cineasta esperando o do próximo nicho filme de cinema dele. de arte, mas que ao mesmo tempo tem um apelo popular. Sim. Outro cineasta que já foi feito aqui no podcast, que é o Clint Eastwood, assim, e que ele também faz melodrama. Mas o Clint Eastwood Mas ainda de se uma- mantém mais interessante. Então, justamente. E não quer tá no dizer, nicho do não cinema é uma de questão arte ao de mesmo ser tempo. melodrama ou não. assim, O não- Clint não Eastwood, passa ao por aí, contrário, assim. tá cada vez menos popular, mas continua interessante. Esse tá cada vez menos interessante, mas tão popular quanto ou mais popular quanto da mesma forma que o Woody Allen, né? Enfim, a gente tá se Vamos passando terminar, pra pelo caralho. amor Enfim, de Deus, é. eu só peço desculpa a quem tá assistindo isso até o final. Quem tá assistindo até o final, tá tudo bem, porque as pessoas com certeza já largaram na sinopse, assim. Aham. A gente vai mandar um sinal agora pra pessoa que viu até o final mandar um comentário no Facebook. Assim, Sim. se você viu até o final, faça isso. Sim, comente o cervo galopante. Insira o cervo galopante em alguma parte do seu comentário. E a gente sabe que você assistiu ou ouviu até o final. Então, não temos muito recadinhos de igreja, não tem nada muito interessante acontecendo. A gente não tem noção de qual vai ser o próximo filme que a gente vai fazer, o próximo programa, mas Talvez ele vai um existir. dia de cão com o John Casale. Um dia a gente vai ter que terminar a obra do John Casale. Mas pelo menos achei legal a gente voltar a falar de algo contemporâneo e ir no cinema assistir filmes. Foi uma experiência maravilhosa, Thiago. Foi, desculpa. Foi tão bom quanto cachaça de jambu. Eu só Não- quero que esse podcast termine. Ok. Não traz mais essa cachaça de jambu, Vitor. Esse foi mais um episódio de A Conversação. Sei lá, são pessoas indo. Jambu. Eu tomei mais um jambu agora. E é estranho, né? A questão é que o Almodóvar é um cineasta famoso, a gente espera ver. Sim, mas é que nem o Woody Allen, que nem o Vitor falou. O Woody Allen é um cineasta famoso. A única diferença que eu faço é que o Woody Allen vem errando repetidas vezes, assim, né? O Almodóvar eu não sei dizer. Eu acho que ele vem errando mais ou menos. Talvez Eu acho que o por erro mais dele que- seja menos gritante, assim. Eu acho que por mais que o Não, Ele Almodóvar... faz menos filme que o Woody Allen. Sim, com certeza. Eu acho que por mais que ele venha errando, ele ainda propõe mais coisas do que o mesmo filme. O Woody Allen Sim. faz o mesmo filme. Mas o né? Woody Allen nunca foi um autorzão como o Almodóvar se propõe ser, assim. Por exemplo, o a Almodóvar sempre se propôs ser um encenador. O Woody Allen construiu sua carreira como diretor e tal, mas ele nunca foi o encenador. Não, eu tô contando histórias. O filme... É que eu tenho a impressão de que tu se importa bastante com a dramaturgia e a força emocional, assim. Não necessariamente, muito pelo contrário, cara. Meu cineasta favorito é Robert Bresson. Porra, essa realmente foi o tapa na cara. Força é a força do cinema. A dramaturgia pode colaborar pra força do cinema, mas força é tu levar um tapa na cara cinematográfico, assim, né? Então, muitas vezes eu acho que pro tapa na cara funcionar é a dramaturgia que deveria operar ali naquele momento, mas... Não, eu penso isso... Mas eu não... Mas a minha dieta não é exclusiva a isso, com certeza. Não, que ótimo. Então, que bom, mas... Minha ideia com relação a isso foi pelas coisas que a gente conversou por último, assim. O fato de tu achar que
É porque cinema eu não faz li... sentido, Egito, sei lá, defender o quarto de Jack pelas questões que ele aborda, assim, isso é uma coisa meio que contemporânea, enfim. E disso ter mas certo, eu acho que o Luciano certo defendeu interesse, só assim, pelas questões contemporâneas. que o filme tem um interesse pelo modo como ele torna isso interessante, essas questões, assim. Mas O Jambu tá foda. Já passou o Jambu, aposto. Jambu Rock Bar. Aposto que o Jambu de vocês já passou. Acho que vocês tinham que tomar mais Passou, Jambu. mas eu continuo bêbado. Eu continuo bem bêbado de Jambu, cara. O Jambu é uma delícia. Tu botou a mão lá pro céu, assim. uma Michael delícia. Jackson. É ótimo. Nossa, mãe, experimenta aí. É uma delícia. Vamos começar.